Olá, gente, boa noite. Novamente, vou dar um tempinho aí para ver se vocês conseguem entrar. Olá, gente, boa noite. Tivemos um problema técnico aí. Ainda não estamos dominando bem a tecnologia, mas nem por isso vamos desejar que a pandemia se estenda muito. O melhor é voltar aos presenciais, mas vamos fazer aqui um resumo, só um apanhado do tema, né, já que nós já nos estendemos muito. Já são aí 15 para as 7. Então vamos fazer aqui um resumo do tema que foi proposto para a noite de hoje, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui mais meia hora, né? Vou falar meia hora sobre o tema, para deixar um resumo da proposta da noite, para não ficar uma coisa aí no vácuo, né? Digamos assim. O tema é o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Esse é o tema. E aí, qual é a proposta inicial que nós precisamos observar? Primeiro, a questão de que isso é uma lei de Deus, portanto, uma lei natural. Uma lei, ela não é que ela precise ser cumprida, porque nós podemos não cumprir uma lei. Então, fazendo um paralelo com a lei humana, toda vez que a gente não cumpre a lei, existem consequências para isso. Né? A gente paga multa, a gente vai preso. Se for uma lei de trânsito, a gente pode sofrer um acidente pela não observância da lei. Então, tá? A lei ela está ali para nos direcionar, tá? Para melhorar o fluxo. Então nós temos as leis humanas e as leis de Deus. Tá? Mas ambas as leis trazem consequências quando nós não seguimos. Quando nós seguimos a lei, via de regra, na justiça, né, nas leis humanas, via de regra nós não temos maiores problemas. Nas leis de Deus, se nós seguirmos as leis de Deus, com certeza nós não teremos problema nenhum. Portanto, essa lei de justiça, de amor e caridade é uma lei natural. Nós estamos submetidos ao amor, à justiça e à caridade. Segundo ponto que nós precisamos observar aqui quando estamos falando da lei de amor, justiça e caridade, é que justiça, amor e caridade é uma lei só. É uma lei só. Porque senão Kardec teria colocado lei de justiça, capítulo 11. Lei de amor, capítulo 12. Lei de caridade, capítulo 13. Então, é uma lei só. Não há como. E aí, aqui agora eu estou falando de quê? Eu estou falando das leis de Deus, das leis naturais. Então, eu estou falando da justiça, do amor e da caridade. Então, não há como, não há o que se falar de justiça sem falar de amor. Não há como pensar o amor sem falar na justiça. Então, a proposta que eu faço pedagógica, didática, nós entendemos o seguinte: o amor é um sentimento. O amor, quando eu sinto amor por alguém, eu tenho uma tendência natural, uma motivação natural a fazer o bem por aquela pessoa, a querer o bem daquela pessoa. Né? Quando eu amo, eu faço por amor. Não há nem o que se pensar. Quando eu estou falando de amor, eu não estou nem falando de moral, porque a moral é uma escolha. A moral é quando eu faço uma avaliação. Eu devo agir dessa maneira ou não devo agir dessa maneira? Eu estou no campo da moral, eu estou no campo do pensamento. Então, a moral é aquela decisão que eu tomo para escolher o melhor caminho para a minha vida. Mas veja que quando eu estou no campo da moral, eu estou no campo do pensamento. Fidelidade, se eu sou fiel.
A fidelidade é moral. Por quê? Porque na fidelidade eu penso se eu vou trair ou não vou trair. Então eu não vou trair, porque a pessoa é muito legal comigo, nós estamos juntos há muito tempo. Mas note que eu estou pensando, trair ou não trair, é uma decisão moral. Quando eu falo de sentimento, de amor, se eu amo, eu não preciso pensar. Quem ama, não há o que se falar de fidelidade, porque quem ama não trai. Tá? Então o amor é um sentimento, é aquilo que me toma. Agora, como o amor se expressa? Qual é a expressão do amor? Como o amor atua no mundo? Já que ele é só um sentimento. Eu poderia pensar assim, eu amo, eu sofro de tanto, o coração chega a doer de tanto amor, mas eu não faço nada para ajudar a pessoa, para ajudar alguém. Eu morro de pena da situação que está acontecendo em tal lugar, mas não mexo uma palha. Então eu estou ali com um sentimento que está me chamando a atenção, mas eu não estou agindo. Então o amor é um sentimento. Qual é a maneira que esse amor atua? Então a proposta é, imagine que o amor, porque essa é a proposta, essa é a ideia da cultura hebraica da época de Jesus. Eles acreditavam que o tronco era o centro das emoções, dos sentimentos. Eles acreditavam mais especificamente que o intestino era o centro, né? Era ali onde acontecia, elaborava-se sentimentos, nas entranhas. Eles falavam nas entranhas que a mão esquerda era a mão da justiça, era a mão que analisava, que calculava, que avaliava, e a mão direita era a mão dos sentimentos, da subjetividade. Daí dizer-se assim, que a mão direita faça sem que a esquerda saiba. Porque eu devo fazer o bem sem contabilizar, sem avaliar se vai ser bom para mim, se não vai. O bem tem que ser feito pelo ardor natural do coração, como diz Kardec no Livro dos Espíritos. Então, imagina assim, eu tenho o amor, é o tronco, isso é uma figura de linguagem, para a gente compreender que a lei de justiça, amor e caridade é uma só. Então eu tenho o amor, eu tenho o braço esquerdo, o braço da justiça, e o braço direito, o braço da caridade. Então a maneira como o amor se manifesta, a maneira como esse sentimento vai agir no mundo, está diretamente ligado ou ele vai agir pela justiça, ou ele vai agir através da caridade. E aí, falando do amor de Deus, vamos entender que Deus, dizia João evangelista, Deus é amor. Então Deus é a expressão do amor em nós. Então, pensando nessa tríade, que precisam estar juntos, porque, note bem, quando Deus vai decidir, segundo a cultura da tradição religiosa judaico-cristã, quando Deus vai decidir se alguém vai para o céu ou vai para o inferno, não é isso que diz a tradição judaico-cristã? Então o cara fez o bem, vai para o céu. Fez o mal, para o inferno. Quando Deus vai decidir isso, ele leva em conta exatamente o quê? Se for a justiça, porque notem que um dos atributos de Deus, que está inclusive no Livro dos Espíritos, que Deus é único, é onipotente, é onisciente, ele é soberanamente justo e bom. Então notem só que Deus precisa ser justo e bom. Se o cara entrou no céu, foi porque ele fez o bem. Então é justo que ele entre no céu? É mérito dele. Se o cara fez o mal durante a vida inteira, ele vai para o inferno. Então ele vai para o inferno porque ele fez o mal. É justo? É justo. Agora eu pergunto, e se Deus, a pessoa se mostra arrependida, e na cultura da tradição judaico-cristã, arrependei-vos e estarás salvos. Então a pessoa foi um criminoso a vida inteira, mas se arrependeu de coração, como o Dimas lá. Dimas foi o ladrão que estava à direita do Cristo e disse que estava arrependido, e Jesus teria dito, em verdade te digo, estarás comigo no paraíso.
Então note bem, se o cara chega lá, é um criminoso, e Deus fala assim, esse está arrependido, pode entrar no céu. Teria sido bondade divina? Isso foi o amor divino? Sim, foi. Mas foi justo? Foi justo com a pessoa que a vida inteira andou na linha, se esforçou, fez o bem, foi para o céu. Mérito. Mas o cara não fez, só fez bobagem e chegou lá, se arrependeu. É justo isso? Mas também é justo. Então, se Deus perdoa e manda direto para o céu, é bondade. É amor. Mas não é justiça. Também se Deus manda ele para o inferno, para a eternidade, aquela história do fogo que arde, mas não consome, o cara vai arder no fogo do inferno na eternidade, também não é justo, porque já como essa tradição não leva em conta a reencarnação, eles não acreditam em reencarnação, então não é justo o cara, por causa de uma vida, fazendo bobagem, ele ter que passar a eternidade no sofrimento. Nós, espíritas, vamos propor como solução para esse problema a reencarnação. Está arrependido? Então vou te dar outra oportunidade para você tentar fazer certo agora. E vai dar quantas forem necessárias. Mas aqui, eu não estou querendo falar de reencarnação, que não é o tema. Eu estou mostrando o seguinte, precisa haver amor e justiça. Então, a história do Tostines, né, do biscoito. Deus nos ama porque é justo porque nos ama. Não dá para saber, porque o amor e a justiça têm que andar juntos. E, obviamente, eu estou falando aqui da justiça de Deus. A justiça de Deus. A justiça de Deus, ela vai levar em conta o amor. Né? E ela vai se assentar em três, digamos assim, três perninhas. A justiça de Deus, ela se assenta em três perninhas: liberdade, igualdade, fraternidade. Para haver justiça tem que ter igualdade, liberdade e fraternidade. Então notem bem, a justiça humana, ela não faz justiça. Porque quando eu estou falando em fazer justiça, eu estou falando em fazer justiça exatamente para quem? Para o criminoso ou para a vítima? Porque não há justiça nem para a vítima. Porque vamos dizer que a vítima morreu. Morreu. E aí você pega o assassino, condena ele. 30 anos de prisão. É que o cara pode ficar preso no Brasil no máximo. Prendeu, mas fez justiça? Ressuscitou a pessoa? Provocou um acidente que deixou a pessoa com uma sequela física irreversível. Aí você pega o cara que provocou o acidente, vamos dizer que fosse olho por olho, dente por dente ainda. Você pega o cara que provocou o acidente e provoca nele de propósito para fazer justiça a mesma sequela. Vamos dizer que ficou paraplégico, então eu vou quebrar a sua coluna, vai ficar paraplégico. Fez justiça? A pessoa continua sem andar. E além de tudo, não recupera. Porque lá no céu e inferno, Allan Kardec vai dizer que essa recuperação ela é arrependimento, expiação e reparação. A justiça no mundo, a justiça aqui nossa, material, ela não tem a reparação. Ela tem a expiação, que é, se a gente entender a pena que a pessoa recebe, vinculada àquilo que ela cometeu. Poderíamos até entender. Mas lembrando, abrindo um parêntese, que o conceito de expiação, ele está junto com o conceito de reparação. Quando você está expiando, é porque você está repetindo alguma coisa que você fez mal e você deve não só passar por aquilo ali com resignação dinâmica, bem como reparando. Então a justiça nossa humana não repara, ela apenas isola. Mas ela não faz justiça e muito menos ela recupera. Porque a nossa justiça não tem amor. Se tem, tem muito pouco. A nossa justiça ela tem como objetivo resolver um conflito pessoal. A justiça ela é tutora de um bem jurídico. Então,
Se gera um conflito, há um conflito, e nós não conseguimos resolver esse conflito, eu provoco a justiça, abro mão da minha autonomia e deixo a justiça decidir. Uma vez decidido pela justiça, se é uma briga ali por algum bem, por algum patrimônio, a justiça fala assim, ó, pega o patrimônio, vende e divide o dinheiro por dois. Aí um pode dizer assim, não, mas isso não foi justo, porque eu sempre fiquei ali junto com os meus pais, cuidando desse patrimônio aí, e não tive nem vida, não casei, então eu merecia ficar com tudo. Então não fez justiça para esse. E o outro vai falar, não, mas eu também fui sair de casa muito cedo, fui trabalhar, estudar, montei minha família e nunca usufruí de nada. Então é justo que agora eu possa usufruir, já que meus pais desencarnaram. Então gerou um conflito. E você tem ali um bem jurídico que a justiça vai decidir. Então ela não vai fazer justiça, porque a justiça é pessoal, é individual. Ela vai resolver o conflito, ela vai bater o martelo, ó, divide, acabou, resolveu o conflito? Resolveu, mas não fez justiça. Porque não houve expiação e reparação. A justiça de Deus não. A justiça de Deus, ela leva em consideração o amor. Se nós viermos aqui, ó, logo na primeira questão do capítulo, pergunta assim, ó, o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Note bem que aqui é o sentimento, olha que ele não fala a ideia da justiça, o sentimento da justiça. O que ele está querendo falar com sentimento? É quando você sente, né, eu senti que isso não foi justo comigo, ou eu senti que eu cometi uma injustiça. Então, esse sentimento que Deus coloca dentro de nós, ele vai falar mais à frente, que isso é colocado por Deus, né? Por isso que é uma lei da natureza. Ele fala que nós nos revoltamos ao primeiro indício de que algo não foi justo. A gente cria uma revolta quando a gente vê uma notícia. Então, esse sentimento que ele fala aqui, ele está dentro de nós. Por isso que é uma lei natural. Então, o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente em homens simples e cultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então notem bem, né? O progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não dá. Quer dizer, quando eu progrido moralmente e a minha noção de justiça melhora, eu me torno uma pessoa mais justa, não é que eu aprendi o que eu não tinha, não. A noção de justiça já está naturalmente em mim, de maneira embrionária, e eu vou desenvolvendo com a vivência, com o desenvolvimento moral. Então, não é o desenvolvimento que me dá. Ele diz que Deus pôs no coração do homem. Por isso que a justiça é uma lei natural. Mas que se eu for, né, justo, na questão aqui adiante, ele pergunta assim, a pessoa que cumprisse a lei de justiça na máxima intensidade, o que aconteceria? Ele vai dizer, seria o verdadeiro justo. Mas para cumprir a lei de justiça na maior intensidade, é necessário o amor. É necessário amar. Então, voltando aqui para o nosso esquema mental. Eu tenho o amor, é o tronco. É um sentimento, é a energia que vai me trazer a vontade de agir. A vontade de agir por amor. Então o amor é o sentimento. Como é que esse amor vai agir? Através de quê? Através da justiça e da caridade. A justiça tem três perninhas, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, que precisam estar em equilíbrio. Se eu não tenho igualdade, se eu não sou igual, não há o que se falar de justiça. Porque se eu não sou igual, eu vou ser tratado com desigualdade. Então, a falta de igualdade pode provocar problemas.
Porque eu não sou igual ao fulano, portanto fulano vai ter uma diferença no tratamento, né, de mim. Mas se existe também um excesso de igualdade, tem que tomar cuidado, e aí vejam como é que isso é delicado, nós temos que ler e procurar viver isso para compreender melhor. Se eu tenho um excesso de igualdade, pode ser que não seja permitido, aconteça ali uma certa opressão, porque fica uma coisa muito uniforme e não é levado em conta a diversidade, a individualidade de cada um, assim como a liberdade. Se eu não tenho liberdade, eu tenho escravidão. Mas se eu tenho um excesso de liberdade, onde os fortes têm muita liberdade de ação, eu posso ter uma opressão por excesso de liberdade para aqueles que são mais fortes dentro de uma sociedade, oprimirem os mais fracos. E a fraternidade, né, igualdade, liberdade e fraternidade. Se eu não tenho fraternidade, eu tenho esse mundo aí que a gente está vivendo. Complicado, esquisito, falta de fraternidade, falta de amor. Se eu tenho um excesso de fraternidade também, né, existe uma permissividade muito grande, porque é meu irmão, então eu fecho os olhos para as dificuldades e para tudo aquilo que ele precisa fazer para crescer, eu posso ter um prejuízo aí no desenvolvimento natural da pessoa. Porque aí é permitido que ela haja da maneira que for, ela não se depara com as dificuldades que vai melhorar a musculatura moral e pode ser um prejuízo. Então, com equilíbrio, igualdade, liberdade e fraternidade. Esse um braço do amor à justiça. O outro braço, a caridade. Caridade essa que também é assentada em 3 perninhas. E isso vai estar onde? Vai estar na questão 886. Na questão 886, quando Kardec pergunta, que veja só, é como se fosse uma entrevista, né, com Jesus. Ele pergunta assim, ó, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Porque o que acontece? Lá nas epístolas de Paulo, ele fala assim, quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino. Mas hoje, como eu sou adulto, eu penso como adulto e ajo como adulto. Qual é a questão aqui da caridade? Para a gente pensar. Quando a gente pensa em caridade, pensando como menino e agindo como menino, ou seja, falta ainda da maturidade espiritual, a gente pensa logo em 1 quilo de fubá. Fazer caridade a gente entende ainda somente como dar coisas, como proporcionar coisas materiais para quem está precisando, que é natural e que é uma coisa boa também, é beneficência. Beneficência é fazer o bem. Fazer o bem é quando você dá coisas. Então, a gente entende a caridade somente como isso. Mas a caridade tem um sentido mais amplo. Muito mais amplo do que isso. Ela vai além de dar coisas. Então, a pergunta é, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Aí vejam só, que é benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha só que coisa. Benevolência é desejo no bem, é querer o bem do outro. Note que eu dizer que a benevolência é querer o bem, desejar o bem, então, nem sempre que eu estou agindo no bem, eu estou desejando o bem. Ação, agir no bem é beneficência. Nem sempre que eu estou agindo no bem, fazendo bem, eu estou agindo com benevolência, que é o desejo íntimo de querer o bem para o outro. Um exemplo disso, político em época de eleição. Ele distribui cesta básica para populações necessitadas. Ele está fazendo bem. Existe algum problema em distribuir alimento para as pessoas necessitadas? Nenhum. Mas qual é o interesse dele?
O interesse dele é o voto. Então ele está fazendo bem, é beneficência, mas ele não está imbuído no desejo do bem. Ele tem, né, um interesse pessoal envolvido. A caridade, para Kardec, é a maior das virtudes. A maior das virtudes que se assenta na mais desinteressada, essa é a palavra-chave, sem pensamentos ocultos, porque aparentemente você pode olhar e falar, pô, esse cara é bom, né? Ele é uma pessoa, mas ele tem ali um plano na cabeça dele. Então, a mais desinteressada caridade, sem pensamentos ocultos, é a maior das virtudes. Então, fazer o bem, ela é um pedaço. Fazer o bem é um trabalho de ação. Né? Mas eu preciso estar envolvido novamente com amor. Se eu estiver agindo e não tiver amor, é o que diz também, né? Mesmo que eu distribuísse meus bens aos pobres, que eu falasse todas as línguas dos anjos, né? Eu não seria nada sem amor. Então, a obra, a ação precisa estar gerida, motivada pelo sentimento do amor. Portanto, a caridade é esse amor em ação. E aí notem bem, benevolência para com todos. O que é a caridade para Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Benevolência com todos. Ah, mas ele torce para o Flamengo. Benevolência para com todos. Até para o vascaíno. É para todos. Ah, mas ele é do Partido Republicano. Benevolência para com todos. Todos. Ah, mas ele é democrata. Todos. Ah, mas ele votou no Bolsonaro. É benevolência para com todos. Ah, mas ele é do PT. Meu amigo, onde foi que você não entendeu que é com todos? Benevolência para com todos. Querer o bem de todos. Eu às vezes fico... eu digo até que às vezes eu fico até rindo, né? Companheiros que trabalham lá na casa que eu trabalho, lá no Humildade e Amor, e que são, por exemplo, doutrinadores. E fazem uma doutrinação muito boa, né? Vem um espírito ali muito revoltado, olha, você precisa esquecer isso, porque você está preso a esse sentimento, você tem que seguir a sua vida, perdoe, você é um espírito imortal. Bom, legal. Aí você vai olhar o cara, né? Porque rede social é um negócio... As pessoas esquecem que estão falando em público, numa rede social. Aí você pega esse cara que você conhece, você vê, você trabalha com ele na doutrinação, e aí ele coloca assim, quem votou em fulano ou ciclano, quem é da esquerda ou da direita, por favor, pode me excluir do perfil. É um favor que você me faz. Aí tu lembra do cara, né? Pô, mas lá ele não falou que tem que perdoar, tem que seguir à frente. Então é benevolência, querer o bem de todos. Todos, não há exceção. É uma das perninhas da caridade. A segunda, indulgência. Indulgência para com os erros alheios. Lá no Código Penal da Vida Futura, no Céu e Inferno, Kardec fala assim, olha, todo sofrimento que você tem está diretamente ligado aos defeitos que você tem. Eu, quando prestei atenção nisso, que às vezes você lê e não presta atenção, né? Quando eu prestei atenção nisso, eu falei, opa, peraí. Fechei, deixa eu beber uma água. Aí voltei para ler. Ele continua. Então, se você tem 10 defeitos, você sofre mais do que quem tem 5 defeitos. Ou seja, os nossos defeitos nos causam sofrimento. A pessoa sofre com isso. Então, a indulgência é você conseguir olhar para a pessoa, conseguir olhar para ele exatamente com esse olhar de misericórdia.
Porque o orgulhoso, ele sofre muito. O orgulhoso, ele acredita que o mundo é um banquete para servi-lo. E como não é, como a vida dá não, e dá muito, com muita facilidade, é planeta de provas e expiações, ele sofre muito. Porque o orgulhoso, ser orgulhoso, significa acreditar que é melhor do que todo mundo. E querer ser melhor do que todo mundo o tempo inteiro é extremamente cansativo. Gasta muita energia, muito sofrimento, porque você tem que tentar provar o tempo inteiro, você não relaxa nunca. É um sofrimento que te leva à loucura. Então, todos os defeitos que nós temos nos causam sofrimento. Não precisa da gente desejar o mal para ninguém. Ele já está sofrendo. A pessoa que é agressiva, que é violenta, ela parece que ela vive no UFC o tempo inteiro. Ela está sempre ali, querendo brigar, nervoso, ansioso. Então ela está sofrendo. Então, ser indulgente é tentar olhar para o outro com esse olhar de que ele já está passando por um sofrimento que ele mesmo cavou, é um sofrimento próprio para ele. Tomando cuidado com o efeito fotografia. Qual é o efeito fotografia? Alguém te faz alguma coisa, aí você guarda aquilo daquela pessoa e não quer mais papo com a pessoa, né, não quer mais saber, e passa-se o tempo. Aí você encontra de novo a pessoa, você está guardando por aquela pessoa o mesmo sentimento de raiva, de mágoa, de inveja, né, da pessoa, só que ela mudou. Você tirou uma foto daquele momento que foi ruim e guardou aquela foto. Guardou aquela foto. O tempo passou e você está com aquela foto guardada, só que a pessoa mudou e você mudou também. Que a gente muda. É lei. Aliás, é princípio básico da doutrina espírita, é evolução. Você mudou também. Joga essas fotos fora. Conversa de novo. Isso é indulgência. Procurar buscar o lado bom das pessoas. O que não valorizar o mal. Não valorizar o que ela tem de ruim. Isso é ser indulgente. Né? Sem indulgência é impossível se relacionar. Impossível. Porque nós somos um ramo de flores que ali naquele ramalhete, naquele buquê, tem uma série de espinhos ali misturados. Então, para se relacionar, nós precisamos dar menos atenção aos espinhos que todos nós temos e dar mais atenção às pétalas das flores. É preciso ter indulgência para se relacionar. Note bem, é a mesma lei, a lei do amor, que se manifesta pela justiça, com igualdade, com fraternidade, com liberdade, e o outro braço do amor que se manifesta no campo da subjetividade através da caridade, benevolência para com todo, querer o bem de todos indistintamente. Indistintamente. Tem gente que algumas pessoas estão se esforçando muito para colocar o espiritismo dentro de caixa de discussões políticas, e o espiritismo não atua nesse campo de ação. Note bem, eu não estou dizendo que os espíritas não têm que ter as suas opiniões. Tem que ter sim. Mas não é o espiritismo. Qual é a opinião do espiritismo sobre assunto tal, Y, X, Z, político? Não tem. O espiritismo ele trabalha no campo do pessoal, do individual. Esse espírita, no individual, do pessoal, buscando melhorar a cada dia, ele poderá ser um ótimo instrumento social para promover a paz, para promover a harmonia. A partir do momento que ele se deixa tocar pela sua transformação moral. Aí sim ele vai lá como uma pessoa moralmente diferente, que melhorou moralmente, vai ter a sua atuação política, social, seja lá o que for, é sadio e deve fazer. Agora, querer que o espiritismo se envolva em disputas coletivas políticas, começa daí.
é a benevolência para com todos. E aí? E a terceira perninha, para nós concluirmos, da caridade é o perdão. Vamos mentalizar o seguinte: conviver socialmente é ferir e ser ferido. Ferir e ser ferido. Nas nossas relações nós somos feridos e nós ferimos. O perdão é um processo de autocura para que eu consiga seguir em frente. O perdão, segundo o Haroldo Dutra Dias, ele está inclusive íncito no nosso DNA. Quando eu me machuco, quando eu me corto, um corte, né? Aí ali está a ferida. Depois de um tempo, ela começa a cicatrizar. O perdão é a cicatrização. Perdão não quer dizer que nós temos que esquecer, que a cicatriz vai ficar ali. Mas o perdão quer dizer que nós nos curamos e podemos seguir em frente. Entendeu? Nós nos curamos. Então, o perdão é essa ferramenta que nós temos para nos curar. Portanto, nós podemos até muitas vezes merecer a ferida, mas não merecemos carregar essa dor para sempre. Então o perdão é nos livrar da dor. Nós cortar aquele elo que nos liga a uma sensação ruim, para nós seguirmos em frente. E aí sim para poder nos relacionar ainda nessas relações tão complicadas, tão confusas como nós vivemos. Então, lei de justiça, de amor e de caridade. O amor, o sentimento, o tronco. O amor vai agir, vai se manifestar no mundo através de dois braços. O braço da justiça e o braço da caridade. Lei de justiça, amor e caridade é uma lei só. Não há o que se falar da justiça sem o amor e sem a caridade, da caridade sem o amor e sem a justiça, né? Do amor sem a caridade e sem a justiça. Não há o que se falar. Então sejamos nós aqueles que amam, que promovemos a justiça e que agimos com caridade. Que nos abençoe Jesus, o amigo incomparável de nossas vidas, que ele possa estar sempre a nos envolver, que ele possa estar sempre próximo de nós, nos motivando, nos incentivando, principalmente nos momentos de desequilíbrio, que com todo esse saber que o Espiritismo nos oferece, ainda somos trôpegos, ainda somos esquecidos, mas que Jesus possa estar sempre próximo de nós e nós estejamos sempre em condições de afinizar com Ele e de escutar as suas orientações, as suas inspirações. Envolve a todos nós, esse mundo que se encontra numa situação tão esquisita, mas que temos certeza que já estamos entrando numa reta final, num último esforço para voltarmos à antiga normalidade social e tocar a nossa vida, porque ainda temos muito a fazer. Que assim seja, graças a Deus. Gente, obrigado. Desculpem aí a falta de habilidade com a tecnologia, mas a gente vai tentando aí melhorar, tá bom? Contem sempre comigo aí para ajudar, tá? E a gente vai trocando uma ideia aí, conversando. Obrigado.